Olá, professor! Neste módulo, vamos tratar um pouco da tradução do direito da criança e do adolescente para as atividades que você pode desenvolver na sala de aula, na escola ou na comunidade. Neste primeiro bloco, vamos falar dos conceitos mais gerais que podem orientar a sua ação. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que uma escola que respeita os direitos da criança e do adolescente deve ser uma comunidade educativa em que esses direitos sejam de fato respeitados, em que a relação entre professores, alunos e pais traduza esses direitos no cotidiano escolar. Pais sendo respeitados, alunos sendo ouvidos, alunos ouvindo, professores podendo falar e ser ouvidos. Então, que haja uma comunidade educativa de respeito aos direitos. Isso é muito importante para começar um projeto educativo. O clima escolar, a forma como a escola atua, recebe os pais, recebe os seus alunos, a forma como ensina, os relacionamentos existentes dentro da escola, traduzem na prática o que é respeitar o direito da criança e do adolescente. Em segundo lugar, é importante pensar que existe um direito fundamental pelo qual a escola é responsável. É o direito à educação. Então, é fundamental que a escola garanta aprendizagem e frequência escolar. Isso significa garantir o direito da criança efetivamente. Para que a escola possa traduzir esse direito na prática, ela deve desenvolver atividades efetivas que garantam que a criança retorne à escola quando sair da escola ou quando faltar com certa frequência, que a criança aprenda quando está em situação difícil, que os pais possam ser comunicados e participar desse projeto, não como culpados pela situação da criança, mas como parceiros na condução e no desenvolvimento integral dessa criança. Falando em desenvolvimento integral, é importante a gente lembrar que o direito da criança e do adolescente é o direito à proteção integral. Portanto, não é apenas na escola que esse direito será atendido. A escola, portanto, tem que fazer uma parceria com a rede de serviços e com todos os projetos e programas que podem complementar a sua ação no atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Isso é muito importante para que a criança realmente tenha seu desenvolvimento pleno. Outra questão importante é de que, para desenvolver um projeto ou um programa na escola, é fundamental que haja apoio da instância superior, do órgão responsável. O que não quer dizer que, eventualmente, se esse apoio não acontecer, você, professor, pode ter uma iniciativa pioneira de desenvolver uma atividade importante de respeito aos direitos da criança, se você perceber que só assim será possível. Porém, é importante que você faça esforço para que a escola se envolva, a direção se envolva e a comunidade também se envolva nisso, para que o sucesso chegue mais rápido. Outra coisa importante é lembrar que a escola deve atuar de forma preventiva e adotar um enfoque global e proativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando algum direito da criança e do adolescente é violado, ele dá sinais anteriores. Quer dizer, há sempre uma situação que provoca um descumprimento do direito da criança. E a escola precisa estar atenta a isso e atuar preventivamente e proativamente na correção dessas situações de risco e de violação de direitos a que a criança está submetida. Então, a escola precisa estar atenta a essas questões. Outra coisa importante para se lembrar aqui é de que, para se valorizar realmente o direito da criança e do adolescente, a comunidade precisa valorizar a criança e valorizar o adolescente como ser humano, respeitá-lo e respeitar o seu direito como um direito humano fundamental. Respeitar o direito da criança é fundamental para que as novas gerações também passem a respeitá-los. E é importante que o ser humano que hoje é criança seja respeitado enquanto ele é criança também, enquanto ele é adolescente também, na sua especificidade.
Quer dizer, reconhecer que a criança e o adolescente têm uma situação peculiar, é um ser em formação que precisa de uma intervenção especial e, portanto, o professor e a escola têm o dever de oferecer isso. É claro que a gente reconhece que há situações bastante críticas e de muito risco e de muita tensão nessa questão do respeito aos direitos da criança, quando há situações de violência envolvidas. E vamos tratar disso no próximo bloco. Nesse momento, eu gostaria de repetir a importância de que a escola não é apenas uma comunidade de aprendizagem, mas é, sobretudo, uma comunidade de convivência. E, portanto, nesta comunidade de convivência, todos os direitos podem ser discutidos. E ser discutidos de que forma? De inúmeras formas, mas uma forma fundamental é que os direitos sejam discutidos de forma transversal no currículo escolar. Quer dizer, todas as disciplinas que são oferecidas na escola têm condições de discutir o direito da criança e do adolescente. A história pode discutir, por exemplo, o trabalho infantil na história, na Revolução Industrial. As ciências podem discutir, por exemplo, o desenvolvimento humano, o respeito à natureza, o respeito às pessoas. Não é? Isso pode ser discutido, por exemplo, nas aulas de geografia, como os povos se organizaram, como as crianças são respeitadas no mundo inteiro, onde no mundo esses direitos são violados, que direitos são mais violados, por que há genocídio, por que as crianças em alguns lugares são desnutridas. Então, essas são questões que envolvem o currículo escolar. Isso pode ser discutido no currículo escolar. Então, o que nós estamos defendendo aqui é que não haja especificamente uma aula sobre direitos, mas que em cada momento do currículo escolar se discuta o direito da criança a partir dos conteúdos que são oferecidos pelas disciplinas. Isso é fundamental. Eventualmente, se houver necessidade de uma discussão específica sobre um direito específico, ele deve também ser objeto de um projeto. Obviamente que há problemas que acontecem na escola e que exigem uma discussão específica sobre algum direito violado. Normalmente nos casos, por exemplo, de violência contra a pessoa, em que as crianças estejam sofrendo situações de violência muito grande e que a escola saiba dessas situações de violência. Então, é importante, nesses casos, que a escola faça uma intervenção específica e discuta especificamente esses direitos violados. Outra ocorrência muito comum nas escolas é a ocorrência de problemas de relacionamento entre as próprias crianças em horários variados, inclusive nos recreios, em que é preciso pensar algumas alternativas e atividades importantes para que o clima escolar seja mantido e o respeito ao direito da criança ao lazer também seja respeitado. Obviamente, não estamos falando aqui de uma interferência total do adulto nos horários em que a criança tem livre para brincar e se desenvolver sem uma vigilância muito próxima. Mas que, se houver alguma situação de violência ocorrendo nesses momentos e nesses espaços, é importante que a escola também faça um planejamento geral nesse sentido. Por outro lado, eu queria dizer então que o planejamento escolar pode atuar de forma mais pontual ou de forma mais ampliada, né? Uma ação proativa significa também que a escola deve buscar parceiros na comunidade, deve buscar conhecer um pouco mais a sua realidade para poder atuar sobre ela. Esse conhecimento sobre a realidade é fundamental para que a escola possa estruturar algum projeto de atendimento. Da mesma forma, o professor, antes de fazer o seu projeto na sala de aula, ele deve procurar entender qual é o problema. O que de fato está acontecendo? O que deste problema é responsabilidade do professor ou é responsabilidade da escola? O que está no âmbito de atuação do professor, o que está no âmbito de atuação da escola? Então, é importante ele
verificar, então, quais são as situações que ele vê sobre as quais ele quer atuar. E nessas situações ele deve atuar de modo a possibilitar que haja também participação de todos. Por fim, eu queria dizer uma coisa fundamental, é que a criança deve ser protagonista do processo. É importante que ela seja ouvida, a criança ou adolescente. Muitas situações de violação de direitos acontecem e a gente não sabe porque não ouve a criança, considerando que ela não tem condição de expressar sua vontade, seu desejo e seu sofrimento, muitas vezes, considerando-os capazes de dar informações que podem ser muito úteis para a gente conformar um projeto muito adequado de atendimento na escola, na comunidade e na sala de aula. É importante a gente pensar também nos objetivos do ensino fundamental, que estão lá na nossa lei. Eles dizem o seguinte, que além das habilidades ligadas ao conhecimento, ao favorecimento do conhecimento, ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, também o ensino fundamental deve oferecer aos seus alunos formas de conhecer e valorizar a pluralidade sociocultural do Brasil e de outros povos, evitar qualquer tipo de discriminação, fazer com que a criança se perceba integrante, dependente, agente transformador do seu ambiente, que ela saiba questionar a realidade, formulando e resolvendo problemas. Portanto, a própria LDB prevê uma atuação do professor na linha de instrumentalizá-lo para que ele possa discutir profundamente a questão dos direitos e a violação dos direitos.